Pedro Choi, defende que o corpo humano funciona como um todo e que deve ser cuidado também dessa mesma maneira. E até as doenças oncológicas têm agora um agente à altura da sua demolição. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Muito bem, estamos aqui para falar, como eu apresentava ali no pivô, de facto de estarmos a falar de um tema tão, infelizmente, atual, não é? Estamos a falar de doenças oncológicas, mas estamos sobretudo a olhar o cancro, por assim dizer, de uma forma muito mais contornável, solucionável, se é que podemos dizer de facto usar estas palavras, não é, Pedro? Podemos. De facto, o objetivo, e depois há sempre soluções à medida, eu digo soluções à medida, justamente hoje a convidada que trago, a senhora Dona Isabel Claro, apresentou justamente um problema relacionado com a sua doença oncológica, que era uma solução à medida, no sentido que, por razões de natureza pessoal, de convicção, a senhora Dona Isabel não poderia receber transfusões de sangue. E então vem-nos pedir ajuda. E nós fizemos uma terapia que tivesse por objetivo lutar contra o cancro e vencer. O cancro está vencido da senhora Dona Isabel Claro, felizmente. Conseguimos fazer com que, apesar de ter recebido quimioterapia, não fosse necessário fazer nenhum tipo de transfusão. Aliás, teve feito pelo sangue em condições muitíssimo boas, o que permitiu receber até mais quimioterapia do que poderia eventualmente ser necessário e vencer a doença, sem ter que ter nenhuma transfusão de sangue. Incrível, não é? A medicina chinesa também à frente, de facto, neste aspecto. Isabel, se me permite tratá-la assim, portanto, de Clara para Claro. É claro que ficamos todos muito felizes por estar de tão boa saúde e por ter também vencido, enfim, este malvado que se instalou. Outros tempos, já passou, mas de facto, Isabel, como é que foi? Porquê este encontro? Porque tinha esta sua convicção pessoal e precisava de uma solução. Não, pois é assim, eu fui operada em oncologia, fiz radioterapia, fiz quimioterapia. Aliás, quero deixar o meu agradecimento ao hospital e a todos os médicos que me assistiram, especialmente ao meu operador, o Dr. Luís Vieira Pinto. Fez um trabalho excepcional. Portanto, depois havia aquele problema que eu, por convicção, não queria levar transfusões de sangue pessoalmente, eu tinha essa convicção, e então tinha informações que a clínica do Dr. Choi que me podia ajudar através de outras pessoas, minhas amigas. E lá foi. E fui muito bem recebida. Portanto, havia aquele dilema que os valores sanguíneos podiam estar abaixo da média quando fosse fazer uma nova sessão de quimioterapia. Portanto, essa fase é fundamental. Nós, se fizermos os tratamentos todos seguidos, é muito melhor para nós e para o cancro em si, não é? Para debelar aquele problema. E então foi quando eu fui à clínica do Dr. Choi e na véspera, sempre na véspera de fazer uma sessão de quimioterapia, fazia uma sessão lá de apocultura. De maneira que ia muito mais, para já muito mais descontraída, mais forte também. Mais forte, tive sempre os valores sempre normais, eu consegui fazer os tratamentos todos até ao fim, porque havia essa dúvida se conseguiria ou não conseguiria. Portanto, e manteve-se sempre estável? Eu consegui manter-me sempre estável, sempre a fazer o meu serviço todo normal em casa. Incrível, portanto, não se sentiu enfraquecida, porque isso depois leva-nos aqui a uma outra questão, e Pedro também te pedia para nos explicares um pouco, porque de facto nós temos lá está, este grande problema humano, digamos assim, que nos afeta a todos os seres humanos, as doenças oncológicas, o cancro. É possível, a medicina chinesa encara de uma forma diferente, é já possível então fortalecer o organismo para não chegarmos primeiro aí? E essa postura, é isso que é super engraçado, é que a medicina chinesa, bom, para já, o princípio, evidentemente, o que nós fazemos é promover aquilo que nós achamos correto em termos de princípios, nomeadamente do corpo, do todo. O que é a doença, o que é esta doença oncológica. A medicina chinesa acha que todos os seres humanos são potenciais doenças oncológicas e não se assustem com a expressão, ou seja, a verdade é que todos os dias, todas as pessoas
fabricam células cancerígenas. A razão pela qual elas não se transformam em cancros verdadeiros é porque nós temos defesas anticancro. Na prática, estas doenças manifestam-se, as doenças do tipo oncológico, quando nós enfraquecemos. Há muitas razões para enfraquecer. Alimentares, do meio ambiente, do stress, da ansiedade, da angústia, da depressão, do modus vivendi. Que dão aso a que ou porque fomos atingidos de outras doenças que nos enfraquecem no organismo. Quando o organismo enfraquece, então é possível que a doença oncológica se manifeste. Então a nossa luta é na prevenção, manter o corpo sempre forte, e na doença, tornar o corpo extremamente forte. Ou seja, tornar o indivíduo extremamente forte fisiologicamente e particularmente nas defesas, e depois especialmente nas defesas anticancro, faz com que as pessoas tratadas por nós fiquem muito mais fortes, com muito mais saúde, fisiologicamente mais fortes. Portanto, temos um desequilíbrio do organismo e a medicina chinesa procura equilibrar o fígado e o baço, é isso? Justamente. E a questão do fígado e do baço tem a ver com o facto, já estamos a falar do doente já doente, o doente oncológico já doente. A medicina chinesa pensa que a doença oncológica dissemina-se graças a uma energia que nós designamos por vento interno. Essa energia do tipo vento interno facilita-se, há mais vento interno, quando o baço e o fígado estão fracos. Circunstância que é muito importante fortalecer o baço e o fígado em doentes oncológicos. Também foi feito com a sua dona Isabel, que por acaso não foi consultada por mim, foi consultada pelo meu irmão, o Dr. João Choi, e tratada sobretudo pela doutora Anabela Stais, portanto, na minha clínica. Igualmente fantástico. É hoje que nós nos conhecemos, é hoje que nós nos conhecemos aqui. É verdade. E, portanto, na prática, eu estou a dizer que o nosso tratamento normal anticancro é o mesmo tratamento que fortalece o indivíduo para resistir à quimioterapia e à radioterapia. Do sentido em que esse mesmo tratamento anticancro é um tratamento que fortalece o indivíduo. E aqui temos o 2 em 1. Por um lado, um efeito antitumoral potente, muito potente. A quimioterapia só há 15 anos é que ultrapassou o nosso resultado. Até há 15 anos atrás, sem dúvida nenhuma, a medicina chinesa era o método mais eficaz do mundo no respeito a tratar doença oncológica. Ultimamente, a medicina convencional tem conseguido taxas de sucesso ainda superiores às nossas, o que é muito bom. E assim podemos conjugar as duas. Obviamente. Consideras então que é o casamento perfeito no que diz respeito a estas doenças oncológicas, este casamento entre convencional e a chinesa? Sem dúvida. Sempre que o doente pode, sempre que é possível, porque infelizmente há casos em que não consegue, ou seja, há muitos pacientes que nós tratamos que vieram ter connosco porque não toleravam a quimioterapia, ou seja, a quimioterapia era demasiado potente para aquilo que o corpo deles suportava, ficaram demasiado fracos e foram obrigados a parar a quimioterapia. Então, nós tratamos muitos que são tratados só connosco, sem medicina convencional, mas sempre que é possível ao doente fazer os dois juntos, é o melhor para ele, é aquilo que lhe dá maior probabilidade de vencer esta guerra, que hoje em dia, na maioria das doenças oncológicas, hoje em dia, a guerra é para ganhar. Sem dúvida. Sobretudo com a associação das duas medicinas. A Isabela é um exemplo disso. Isabela, o que é que sentia no seu organismo? Portanto, estava-nos a contar também que durante esse seu processo, quando ia para a quimioterapia no dia anterior, então tinha a sessão com a Clínica Choi, sentia-se mais forte. Como o doutor disse, e eu a convicção que tenho é essa. É o casamento perfeito, porque o hospital faz o melhor possível e, como eu já disse, é excepcional, é um hospital excepcional e eu agradeço a todos os médicos que me assistiram. Agora é assim, quem pode dirigir-se ao doutor, aliar as duas, a solução imbatível, não é? Será uma solução estupenda, porque realmente, quer dizer, há várias pessoas que, não podendo, porque a medicina tradicional chinesa ainda não é comparticipada, ainda não é comparticipada, portanto nem toda a gente pode. Tem essa possibilidade, obviamente. Esperemos que sim um dia, não é? Pronto, exatamente. Mas quem realmente pode realmente consultar o Dr. Choi é o casamento perfeito, porque nós ficamos com menos stress. Portanto, com menos angústia no meio de tudo isto, não é? Sim, eu posso lhe dizer que nunca chorei. Eu aceitei o meu cancro, nunca deitei uma lágrima, porque estive sempre bastante forte. Claro. E acreditou sempre que era algo momentâneo, para se contornar na vida. Digamos que isto vai levar... pedrinha que estava ali que tinha que se retirar para o lado. Digamos que isto vai levar o seu tempo. Com certeza. Mas, graças a Deus, até hoje, e desde 2011, que eu convivo com este problema,
tenho sempre conseguido sempre resolver a minha vida. E está maravilhosa, Isabel, e foi um prazer recebê-la. Desejamos naturalmente muita saúde, naturalmente esta luta que foi ganha e que continua também, sempre a ganhar todos os dias. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigada também por ter estado connosco a partilhar a sua história, esta sua intimidade. Foi um prazer. E Pedro, é sempre maravilhoso compreender que a medicina chinesa de facto é um aliado fortíssimo e lá está, incontornável para estas batalhas que às vezes, que no passado pensaríamos que não tinham fim e agora conseguimos dar a volta, não é? Com este sorriso assim, Isabel, até dá gosto de olhar para si. Um grande beijinho, muito obrigada. Obrigada. Muito bem, equilibre-se então, repense de facto a sua vida e recupere a sua saúde, que é só sua, obviamente, e procure também a medicina chinesa e as suas respostas para aquilo que realmente precisa.